Saber reconhecer os primeiros sinais da escoliose é fundamental para o sucesso do tratamento conservador. Isso porque, quanto menor for a curvatura, maiores são as chances de sucesso no tratamento conservador. Pode ser que um paciente com uma curvatura leve nunca precise vir utilizar uma órtese, por exemplo, nunca vai passar pela cabeça dele da necessidade de fazer uma cirurgia para corrigir essa escoliose. Veja bem, eu não estou falando que pacientes com curvaturas mais importantes vão precisar de uma cirurgia no futuro. O que eu estou querendo dizer aqui é que pacientes com curvaturas leves, quando começam o tratamento da forma adequada, têm maiores chances de sucesso nesse tratamento do que aqueles pacientes com curvaturas mais importantes. Mas o que tem acontecido na realidade é que a maioria dos pacientes eles chegam ao consultório com curvaturas mais importantes. Em parte, a gente vai colocar a culpa no fato da escoliose ser uma condição silenciosa, ou seja, na maioria dos casos ela não apresenta sintoma, ela não apresenta dor, então ela fica ali meio que escondida. Mas a gente não pode jogar toda a culpa disso em cima da escoliose ser uma condição silenciosa, mas também há o fato da falta de conscientização da população a respeito da escoliose, de como identificar uma escoliose, de falta de rastreamento escolar para conseguir identificar esses sinais, essas escolioses, quando elas estão começando. Então é importante educar a população, educar os pais, educar os educadores a respeito da escoliose e de como identificar essa escoliose. E é o que eu vou fazer com você aqui agora. Eu vou te mostrar de uma forma muito fácil e prática como você consegue identificar uma potencial escoliose. Então, bora lá comigo. Para identificar uma escoliose é muito simples. Basta você prestar atenção em alguns sinais que o corpo apresenta. São vários sinais, porém tem alguns que são mais característicos. Eu vou apresentar primeiro todos esses sinais e depois eu vou reforçar aqueles que são mais característicos. O primeiro sinal que a gente percebe com a escoliose é uma cabeça deslocada para um dos lados, ou seja, a cabeça ela não está retilínea com o resto da coluna. E falando em retilínea, a coluna também ela não se apresenta retilínea, ela apresenta curvaturas para um lado e para o outro. Quando é uma escoliose torácica, a curvatura principal vai estar na parte torácica. Na escoliose lombar, a curvatura principal vai estar na lombar. E numa curvatura toracolombar, vai ser uma grande curvatura, iniciando na torácica e terminando na lombar. Uma outra característica que a gente tem que prestar muita atenção é a diferença da altura nos ombros. Essa é uma das principais características que a gente identifica na escoliose. No caso aqui, o ombro direito ele está mais alto do que o ombro esquerdo. Isso devido a uma curvatura torácica que ela apresenta aqui do lado direito, a convexidade para a direita. Outra característica, e das que eu falo que são mais importantes, é o triângulo de Thales. O que é isso? É essa distância que tem entre o braço e a cintura. Essa distância, ela torna-se assimétrica no caso de escolioses lombares ou toracolombares. Então, se vocês perceberem aqui, perceba que esse lado aqui, ele está mais fechado do que esse. Inclusive, a cintura tem uma grande diferença. Por quê? A curvatura principal dela é uma curvatura lombar. Então, aqui você consegue perceber bastante essa diferença do triângulo de Thales. Uma outra característica, mas geralmente não apresenta tanta visibilidade, é uma assimetria das escápulas, que não é o caso dela. No caso dela, a gente consegue ver bastante essa característica, onde essa escápula, a escápula direita, ela está muito mais proeminente do que a escápula esquerda. E a última característica, mas não menos importante, é uma assimetria do quadril. O quadril ele pode ter um lado mais elevado do que o outro, ou ele pode estar também girado para um dos lados. Então, dentre todas essas características, as mais fáceis de identificar e que estão presentes em praticamente todos os casos de escoliose é a diferença na altura dos ombros e essa assimetria na cintura. E partindo-se desse princípio, a gente vai confirmar essa escoliose com o teste de flexão anterior do tronco, também conhecido como teste de Adams. Para fazer o teste de Adams, deixa eu posicionar aqui minha paciente de lado para lá. Isso. Você vai pedir que a pessoa mantenha as pernas levemente afastadas. O paciente não pode flexionar o joelho durante o teste. Ele vai levar as mãos para frente, palma da mão à frente do corpo, e ele vai flexionar o tronco anteriormente.
E nessa posição, o que eu tenho que buscar? Assimetria entre os lados do tronco. Como que eu faço isso? Eu me posiciono atrás do paciente e busco essa assimetria entre os hemitórax. Quando eu estou por trás do paciente, eu consigo ver essa assimetria mais na torácica. E se eu quiser diagnosticar se tem uma escoliose também lombar, eu mudo minha posição. Eu venho para frente do paciente e busco essa assimetria. No caso aqui eu consigo ver a assimetria lombar. Agora que você já sabe como identificar uma escoliose, se você identificar algum desses sinais que eu mostrei, ou se você tiver na dúvida se o sinal está ali ou não, eu recomendo que você busque um profissional habilitado para que esse possa te ajudar, te auxiliar. Um profissional ele tem muito mais expertise, então ele vai conseguir identificar essas alterações logo de cara. Pode ser que ele também utilize um escoliômetro para identificar o ângulo de rotação do tronco, e pode ser que ele solicite também uma radiografia panorâmica para poder confirmar e mensurar outros fatores que são importantes para o tratamento da escoliose.